Foi quando enfrentei a minha primeira noite de verdade naquela cidade que já parecia cansada de mim. Eu me mudei para um prédio velho, de elevador que fazia barulho de dentadura e corredor que cheirava a mofo e chuva antiga. A vizinhança era silenciosa demais, como se todos tivessem saído de fininho, sem deixar rastro. À noite, o vento soprava com gosto de ferro e as luzes piscavam, como se piscassem para me desafiar. Não tinha muita coisa no meu quarto. Um colchão emprestado, uma mesinha com uma lâmpada que não gostava de acender e um rádio barato que eu achara na rua, na hora de dar um up no aluguel. A vizinha da frente, Dona Selma, dizia que o prédio tinha história. Coisa de gente que não quer lembrar, ela falava, com a voz doce e meio seca, como quem sabe que o passado não segura a língua. Foi numa quinta-feira, bem depois da chuva, que as coisas começaram a ficar diferentes. O cheiro de ozônio subia da energia das lâmpadas quando eu ligava o rádio e o som da rua ficava mais baixo, como quem abaixa o volume para ouvir algo de dentro de casa. O meu quarto parecia respirar. Às vezes, eu jurava ouvir alguém abrindo a porta do corredor lá fora, mas quando eu olhava, não havia ninguém. Era só a casa se ajeitando, eu pensei na hora, tentando não ficar neurótico. Naquela noite, o vento bateu com vontade no vidro da janela. A chuva caiu em vela grossa e a cidade ficou toda escura, como um animal que fechou os olhos. Eu acendi a luz do quarto, liguei o rádio na estação mais calma que achei e tentei ler um pouco, só para manter a cabeça ocupada. Mas a leitura não ajudou. O som da porta do armário, ou do que parecia ser a porta do armário, começou a reclamar. Aquele ranger que não era da madeira, não era do mundo, era de outra coisa. Foi então que ouvi o primeiro ruído de verdade. Um leve toque no vidro da janela, bem no canto, como se alguém usasse a ponta de um dedo para desenhar um mapa invisível. Eu me afastei da janela, mas a curiosidade foi mais forte do que o medo. Olhei pela fresta entre as cortinas. Não havia ninguém ali, apenas a chuva se fazendo de cortina para esconder algo que eu ainda não via. Tentei rir, um riso sem graça, e voltei a meus pensamentos, tentando me convencer de que era só a cabeça cansada. Logo, o som mudou. Não era mais toque, era retorno. Como se alguém do outro lado da madeira velha da casa estivesse batendo de leve, contando uma espécie de segredo que eu não devia ouvir. Bati o pé no chão, tentando soar firme. "Quem está aí?" perguntei, em voz que eu mesmo reconheci como sem gravidade. O silêncio respondeu com uma respiração curta, curta demais, que parecia vir de dentro da parede. Foi então que a coisa começou a aparecer, não como alguém, mas como uma sombra, que não estava no canto e sim numa linha, entre o quarto e a porta, daquela que te faz pensar que a casa está te observando. A sombra não tinha rosto, claro, só um contorno que se movia com a lentidão de quem sabe que pode vencer qualquer coisa. Não era humano, não era animal, era uma forma que existia ali por um segundo, 2 vezes, e sumia. Eu deixei o ar preso nos pulmões e fiquei olhando, parando o coração para não sair de dentro do peito. "Quem é você?" disse eu, quase sussurrando. A sombra não respondeu com palavras, respondeu com uma coisa que eu não sei descrever com palavras, uma sensação de distância que chega pelo lado de fora da pele. Fiquei um tempo sem entender. Minha pele ficou quente, depois fria, e meus dedos tremiam, não por medo, mas por aquilo que eu ainda não sabia explicar. A meia-noite caiu sem dar tempo. A cidade ficou silenciosa, como se alguém tivesse desligado tudo para ouvir um segredo que não queria ser ouvido. Foi quando ouvi passos na escada, devagar, cada degrau com medo de barulho. Pensei que fosse a Dona Selma ou alguém que morava no andar de cima, que nunca falava comigo. Em vez disso, o barulho veio chegando, sabendo que eu estava ali, esperando. A porta não abriu, mas a sensação de que alguém tinha entrado no corredor era tão real quanto o meu próprio coração. A sombra reapareceu, desta vez mais próxima, como se estivesse puxando o ar do quarto para dentro de mim. Não houve diálogo claro, foi uma troca de coisas sem palavras. Eu percebi que não era apenas medo, era uma lembrança antiga que alguém me empurrava à força para sair da minha cabeça. Eu não sei quanto tempo passou. Pode ter sido 1 hora, pode ter sido menos. O relógio da sala parecia ter escapado dos ponteiros e ficar parado quando a coisa chegou mais perto. De novo, o toque no vidro.
só que agora com um leve tremor, como se a pessoa do outro lado estivesse tentando me dizer: olha para mim, estou aqui. Eu não olhei, entreguei meu olhar à lâmpada que oscilava, tentando me manter firme. Quando olhei de novo, a sombra tinha sumido. A casa voltou a respirar com menos peso, como se alguém tivesse se cansado de ficar ali observando. Eu, porém, não sosseguei tão cedo. Passei a noite acordado, ouvindo ruídos de muro, de quadro, de gente que não existia mais no meu prédio. Em cada barulhinho, eu me lembrava da sensação de alguém me observar sem pedir licença, sem falar nada que fizesse sentido. Na manhã seguinte, achei a cidade ainda menos bonita do que na hora em que eu cheguei. O dia parecia ter sido lavado com uma água fria que não secava. Na cozinha, encontrei uma coisa estranha, um bilhete dobrado que não estava ali quando eu fui dormir. Não tinha palavras escritas, só uma marca circular, meio esverdeada, como se alguém tivesse desenhado com moldes de metal. Eu não sabia de onde vinha, mas fiquei com o bilhete na palma da mão, como se fosse chave de um segredo que eu não queria abrir. A vizinhança dizia que o prédio era assim de tempos em tempos. Uma noite mal dormida, um corredor que parece se esticar, uma coisa que observa e some. Eu, que sempre fui cético com esse tipo de história, comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu tinha inventado tudo? Ou será que a cidade com seus cantos escuros tem ali seus próprios fantasmas de concreto? Naquela semana, uma coisa estranha aconteceu com o prédio inteiro. Todas as lâmpadas deixaram de funcionar ao mesmo tempo, como se um dedo invisível tivesse apertado o botão. Sem iluminação, o corredor parecia mais comprido, a distância entre minha porta e a saída da garagem maior. Foi aí que eu ouvi de novo o som de passos na escada, mas desta vez, cada passo parecia ser de vários passos, como se muitas pessoas tivessem passado ali todos ao mesmo tempo, como se houvesse uma cena repetida no tempo. No terceiro dia, o que era ficção virou lembrança. Enquanto eu arrumava minhas coisas, alguém bateu na porta com insistência. Não tinha barulho de vida do lado de fora, apenas uma batida lenta, como quem não quer acordar alguém que já dorme há muito tempo. Abri a porta devagar e não havia ninguém no corredor. Só o silêncio, junto com o cheiro da chuva ainda presente antes daquela chuva que já havia ido embora. Foi quando percebi que o bairro inteiro parecia ter mudado de voz. Algumas pessoas começaram a falar diferente, não por elas mesmas, mas por causa de uma coisa que se entranhou na cidade. Uma lembrança antiga de gente que sumiu, de portas que se abriram sozinhas, de sussurros que vinham do lado de fora das coisas. E eu fiquei ali, tentando entender qual era o meu papel naquela coisa toda. Na manhã do quarto dia, decidi sair para ver o que havia acontecido com o resto da cidade. Caminhei pela rua principal e não vi ninguém a não ser o próprio silêncio. Um bar normalmente cheio, tão vazio que dava medo de entrar. Em frente a uma banca de jornais, encontrei uma foto antiga que me olhava de volta. A minha rua, a minha porta, eu mesmo, jovem, rindo de besteira. A foto não era antiga como as outras, parecia recente, embora mostrasse coisas que não deveriam ter acontecido naquele tempo. Eu a comprei, sem entender, e trouxe para casa. À tarde, o bilhete verde foi finalmente compreendido. Não era uma simples marca, era uma espécie de mapa, com um caminho que saía da minha casa e mergulhava no mapa da cidade. Comecei a seguir as linhas traçadas ali, como quem segue uma trilha invisível. O caminho levava a um descampado perto do prédio, onde a cidade guardava, talvez, uma história que ninguém contava em voz alta. O local tinha uma coisa que eu não esperava. No centro, havia uma pequena clareira cercada por árvores secas, e no chão, uma marca que não é de quem pisa, mas de quem observa. A marca era igual àquela do bilhete, apenas com mais detalhes, como se alguém tivesse passado por ali e deixado uma lembrança para quem viesse depois. Não havia ninguém, apenas o vento que soprava de dentro das árvores, contando segredos que eu não entendia. Foi ali, no meio do silêncio, que aconteceu a última coisa que eu consegui nomear. Uma presença que não era ausência nem presença, era o espaço entre as duas coisas. Algo me tocou no ombro, leve como uma pena, dizendo sem palavras: não tema, apenas acompanhe. E eu senti de novo aquela mistura de frio e calor, que só quem viu algo que não deveria existir sabe descrever. Voltei para casa com o coração girando no peito.
No caminho, a cidade parecia ter parado para me observar de perto, como se estivesse esperando para ver se eu iria conseguir enfim entender o que estava acontecendo. Cheguei no prédio e pela primeira vez não senti medo tão direto. Senti curiosidade, quase uma ânsia de saber o que aquilo significava. Naquela noite, sentei na minha cama e de repente tudo ficou claro de uma maneira estranha. Eu não estava sozinho ali naquela casa porque havia uma sombra ou porque havia ruídos. Eu estava sozinho porque uma história antiga que a cidade tentava esquecer resolveu me escolher para ouvir. E eu, sem querer, decidi ouvir. Ao passar dos dias, eu percebi que algumas coisas voltaram ao normal, mas não voltaram por completo. A iluminação de vez em quando sumia por alguns segundos. As vozes da vizinhança voltavam com um tom diferente. E a cidade, quando falava, parecia sussurrar o tempo todo. Cuidado, você sabe demais. Eu e Dona Selma conversamos menos, e quando falávamos era sobre coisas simples, do dia a dia, como se a cidade não pudesse ouvir o que tínhamos visto sem se lembrar de algo